146. Viver em outro mundo. Capítulo 883. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Enquanto estava sentado dentro do tanque em forma de tigre, Theo olhou para fora através do vidro temperado. Ele pode ver que a terra aqui era muito fértil, nem um pouco pior que qualquer terra no plano Atlanta. Embora não houvesse nenhuma plantação nos campos, era possível ver quão fértil elas eram julgando pela vitalidade das ervas naqueles lugares. Mas era por isso que Theo estava confuso. Theo sabia que nenhuma pessoa se mudaria com tal terra em suas mãos. Entretanto, as pessoas do continente Ark realmente se mudaram. Só poderia haver duas explicações para isso: ou eles encontraram um lugar melhor para se mudar, ou eles foram forçados a se mudar. E o último motivo era aquele que ele queria provar. Isso não era somente por causa de sua curiosidade, também estava vinculado ao futuro da família O'Neill. Eles têm estado na estrada por 3 dias e encontraram cidades grandes e pequenas. Pelo que eles viram de longe, eles tinham certeza de que a população do continente Ark era muito grande. Quem sabe quão grande eles eram comparados à família O'Neill. Entretanto, quanto mais sua população era estimada, mais incerto Theo ficava. Não era uma tarefa fácil realocar um continente inteiro. Mesmo se eles quisessem mudar, então para onde eles se mudariam? Sem falar num continente tão grande, mesmo mudar as pessoas de uma cidade inteira teria muitas coisas que precisavam ser feitas. A realocação do continente Ark simplesmente foi muito repentina e estranha. Enquanto Theo estava pensando sobre essas coisas, a pessoa próxima a ele disse de repente: Theo, sobre o que você está pensando? Theo virou sua cabeça e olhou para o motorista do tanque de guerra, Lewis. Theo não era um motorista de tanque de guerra. Ao invés disso, ele era um piloto de armadura mágica, uma posição muito maior comparado a um motorista de tanque de guerra. Entretanto, Theo não subestimava Lewis. No passado, Lewis era um piloto de armadura mágica excepcional. No entanto, ele foi ferido e perdeu suas capacidades para pilotar uma armadura mágica. Esse fez ele dirigir um tanque de guerra como alternativa. Porém, seu status era muito maior comparado a qualquer outro motorista de tanque de guerra. Entre os motoristas de tanque de guerra da família O'Neill, Lewis era o mais famoso deles. Theo não ignorou Lewis. Ao invés disso, ele respondeu: Irmão mais velho Lewis, estou ficando cada vez mais inquieto. Você pode ver quão fértil é o continente Ark. Não tem nada de ruim acontecendo, então as pessoas não teriam que se mudar. Das cidades e vilas que passamos, podemos ter certeza que a população do continente não era menor que dezenas de milhares. Esse tanto de gente precisaria de um motivo extremamente importante para se mudar. Tenho certeza de que eles se depararam com alguma coisa em comum. Precisamos ter cuidado quando seguirmos em frente. Lewis virou sua cabeça e olhou para Theo. Ele pode ver inquietação evidente no rosto do jovem. Theo olhou para Lewis e disse: Irmão mais velho Lewis, qual o problema? Eu disse algo ruim? Lewis balançou sua cabeça e disse: Não, não tem nada de errado sobre o que você disse. Eu só não pensei que você pensaria até este ponto. Você está correto, a migração do continente Ark é suspeita demais. Esse assunto envolve o futuro da família O'Neill. Precisamos ter cuidado. Theo assentiu, então ele se virou para Lewis e disse: Irmão mais velho, eu me lembro de algo sobre suas feridas. Eu ouvi que elas vieram de alguém no continente guerreiro. Aquelas pessoas são realmente fortes. Esses anos, o plano Atlanta estava muito pacífico. Theo ainda precisava participar de uma batalha contra o continente mago ou continente guerreiro. Por causa disso, ele não fazia ideia sobre sua força. Como ele tinha a oportunidade, então ele decidiu perguntar. Quando Lewis ouviu a pergunta de Theo, sua expressão mudou. Então, com um aceno de baixo astral, ele disse: Sim, muito forte. Eu já tinha uma armadura mágica de nível Deus naquela época. Quando eu ainda estava nos meus 20, eu era bastante famoso na família O'Neill. Por causa da minha fama, minha arrogância tinha atingido os céus. Eu não temia ninguém. Então, notícias chegaram repentinamente de que havia uma mina de prata mágica em uma ilha deserta entre o continente guerreiro e o continente armadura mágica.
Embora suas reservas não fossem grandes, ainda podia nos prover por um período de tempo. Quando eu ouvi essa notícia, eu imediatamente dirigi para a ilha deserta com minha própria armadura mágica. Essa foi a primeira vez que Theo ouvia sobre o assunto de Lewis. Por causa disso, ele ouviu atentamente. Para ser honesto, quando Theo ouviu Lewis dizer que havia uma mina de prata mágica em uma ilha deserta entre o continente guerreiro e o continente armadura mágica, mesmo seu coração foi movido. Prata mágica era um minério essencial para a construção de um lingote especial usado para fazer armaduras mágicas. Qualquer um do continente armadura mágica não deixaria a oportunidade de adquirir um pouco passar. Embora Lewis mudou seu olhar para a frente, sua boca continuou se movendo. Ele continuou com sua história. Eu era jovem e frívolo, então eu queria reivindicar a mina de prata mágica sozinho. No entanto, eu não estava ciente de que essa era uma armadilha organizada pelo continente guerreiro. Foi apenas mais tarde que eu fiquei ciente de uma tradição não escrita do plano Atlanta. Não importa qual continente, quando um jovem talento se torna famoso, os outros dois continentes com certeza fariam tramas para extinguir aquele talento. Também, sempre haveriam pessoas seguindo aquele jovem talento para protegê-los. Mas naquele momento, eu não deixei meus protetores me seguirem. No final, eu sofri uma grande perda e fui ferido gravemente por alguém do continente guerreiro. Se não fosse por aquele especialista da minha família, eu não teria sido capaz de retornar. As pessoas do continente guerreiro eram bastante fortes nas artes marciais. Eles se especializaram em cultivo físico e eram capazes de lutar no ar. Por causa da sua prática, seus tempos de vida são muito maiores que as pessoas do continente armadura mágica. Uma coisa importante para anotar sobre eles é sua habilidade para manter uma luta por um longo tempo diferente de nossas armaduras mágicas. Se deixarmos nossas armaduras mágicas, nossas forças seriam grandemente reduzidas. É impossível para nós lutarmos contra eles com nossos corpos físicos, especialmente contra seus níveis Deus. Mesmo se seus ataques não pudessem ser comparados às nossas armaduras mágicas e eles não fossem tão rápidos, lidar com eles não é fácil. Quanto mais a luta durar, mais em desvantagem estaríamos. Theo ouviu atordoado as palavras de Lewis. Lewis disse muitas coisas que ele não sabia. Se alguém fosse pensar sobre isso, Theo também era considerado um gênio na família O'Neill. E mesmo ele não sabia sobre essas coisas. Lewis se virou para olhar para Theo e sussurrou: esse assunto não é algo que os três continentes diriam às pessoas. Eles apenas protegerão os gênios secretamente. Talvez até existem especialistas protegendo você agora. Theo ofegou. Então ele forçou um sorriso e disse: irmão mais velho Lewis, não brinque comigo. Eu não sou tão talentoso. A família não enviaria pessoas para me proteger. Senão, eles não teriam me enviado para este dever. Lewis sorriu levemente e disse: você não sabe disso. Você deve saber que aquelas pessoas que ficaram famosas não passaram por uma única batalha. Sem passar por um julgamento de vida ou morte, seria impossível para eles se tornarem especialistas. Theo olhou atordoado, então ele assentiu enquanto olhava pela janela e disse: eu definitivamente me tornarei um especialista, definitivamente. Lewis olhou para Theo e sorriu. Ele não pode deixar de pensar sobre si mais jovem, ele tinha o mesmo olhar que Theo. Naquela época ele era tão arrogante e era cercado por elogios. Quando ele foi ferido e se tornou incapaz de pilotar uma armadura mágica, as pessoas começaram a olhar para ele com desapontamento. Felizmente, Lewis não se arruinou e virou um bom para nada beberrão. Depois de um período de depressão, Lewis se levantou novamente e começou a dirigir tanques de guerra para a família O'Neill. No final, ele se tornou o melhor motorista de tanque de guerra da família. Embora ele fosse um motorista de tanque especialista, seu status ainda não é mais alto comparado a pilotos de armadura mágica. Se alguém quisesse operar um veículo de 100 toneladas, essa pessoa precisaria de mãos ágeis, e não é todo mundo que tinha isso. Embora essa habilidade não pareça muito, na verdade, ela permitia que um motorista de tanque de guerra executasse tarefas especializadas. Depois de algum tempo de silêncio, Lewis de repente parou. Isso fez Theo despertar de seus pensamentos enquanto olhava para Lewis confuso. Pela expressão de Lewis, parecia que ele havia visto um fantasma. Theo seguiu o olhar de Lewis e ficou similarmente chocado. No horizonte na frente deles estava um céu coberto por uma névoa negra. Ainda era meio-dia,
quase na hora das pessoas comerem seu almoço, no meio do dia. No entanto, na frente deles estava realmente um céu escuro. Os céus e a terra estavam cobertos por uma névoa negra. Isso fez todos que viram isso encararem atordoados por um momento. O rosto de Theo mudou quando ele disse: "Irmão mais velho Lewis, o que é isso?" Lewis se recuperou do choque. Sua expressão mudou enquanto ele se virava para Theo e dizia: "Diga a todos para se prepararem para uma luta. Não me sinto bem sobre essa névoa negra. Eu matei um mago negro do continente mago antes. Entre suas magias negras estava a névoa negra. Entretanto, não era tão grande. Mesmo magos negros de nível Deus achariam impossível produzir uma névoa negra tão imensa. Talvez este seja o motivo para a migração do continente Ark." Theo não ousou ignorar as palavras de Lewis. Ele imediatamente se virou e foi para a parte interna do tanque. Lá, o local de descanso para a equipe estava localizado. Theo foi na direção dos pilotos de armadura mágica e então soou um alarme. Luzes vermelhas acenderam das paredes enquanto um som estridente se espalhava. Não demorou muito até o alarme ser ouvido através de todo o tanque de guerra de Lewis. O tanque imediatamente irrompeu em ação. Como qualquer outro tanque de guerra semelhante ao que Lewis dirigia, cada um deles tinha 40 pessoas dentro. 20 deles eram pilotos de armaduras mágicas, 5 eram motoristas de tanque de guerra, outros 5 eram técnicos de tanque de guerra, e por último haviam 10 operadores de armas do tanque de guerra. Como tanques de guerra não eram tão grandes quanto os navios, seus alojamentos não eram muito grandes. Contudo, como tanques de guerra deviam viajar longas distâncias, os alojamentos ainda eram bastante amplos. Viver em outro mundo. Capítulo 884. Theo rapidamente colocou sua própria armadura mágica. Ele era um piloto de armadura de nível Deus, então sua armadura era maior que aquela que Ashi tinha. Não só pode se transformar, sua velocidade, poder e defesa também era muito melhor. Quando o teto do tanque se abriu, Theo imediatamente fez sua armadura mágica voar na direção da névoa negra. Também era assim que eles normalmente lutavam no plano Atlanta. Depois que uma normalidade fosse descoberta, o tanque de guerra pararia e imediatamente liberaria as armaduras mágicas. Afinal, os tanques de guerra simplesmente eram usados como um transporte. As armaduras mágicas eram o verdadeiro poder de fogo. Theo cuidadosamente controlou sua armadura mágica. Ele gostava de ficar dentro de seu mecha. Ele pensava que o local mais confortável no mundo era dentro dele. Ele gostava do sentimento de ser um piloto. Por causa disso, ele estava focado na tarefa em suas mãos. Theo cuidadosamente olhou para a frente onde a névoa negra estava localizada. Após ver o que estava diante dele, Theo não pode deixar de cerrar os punhos. Isso também fez a sua armadura mágica cerrar os punhos. As armaduras mágicas eram as maiores invenções do plano Atlanta. Foi por causa das armaduras mágicas que o continente Armadura Mágica conseguiu crescer até seu tamanho atual. Havia um tipo de formação mágica conhecida como formação projeção do espírito. A função principal desta formação era sincronizar a mente de alguém a um objeto externo. Além disso, isso permitiria que o objeto fosse controlado como se fosse seu próprio membro. Essa formação tornou as armaduras mágicas formidáveis. Cada ação feita por um piloto de armadura mágica seria imitada pela armadura mágica. No entanto, essa formação mágica também tinha seu ponto fraco. Se alguém quisesse usar essa formação, então seria necessária uma força espiritual formidável. Além disso, essa força espiritual era diferente comparada à força espiritual que os magos precisavam. Os magos usavam sua força espiritual para controlar os elementos. Eles podem usar encantamentos e com seus próprios controles dos elementos, eles poderiam produzir seus feitiços. Por outro lado, a força espiritual que pilotos de armaduras mágicas usavam era um tipo mais puro de força espiritual. Esse tipo de força espiritual não pode ser usado para matar um inimigo. Ao invés disso, eles eram usados para controlar coisas. Era importante para pilotos de armaduras mágicas só terem corpos mais fortes que os magos comuns, mas era bem pior comparado aos guerreiros. Dentro de sua armadura mágica, Theo olhou para a névoa negra. Por causa da informação na armadura mágica, Theo pode ver a situação com muita clareza. Sob os efeitos de fortalecimento na armadura mágica, sua visão também havia sido melhorada. A névoa negra era extremamente escura, ele mal podia ver algo dentro. Theo virou sua cabeça na direção dos outros ao lado dele e disse:
O que vocês acham? Sua voz também foi amplificada pela armadura mágica. Outra pessoa deu uma resposta. Eu acho que devemos enviar pessoas para dentro para explorar. Os outros esperarão fora para fornecer apoio. Teu assentiu e disse, tudo bem. Spirit Snack, Poison Serpente, Madog, Lunatic e Lone Wolf. Vocês 5 entrem e deem uma olhada. Não existe a necessidade de ser minucioso. Entrem quando vocês acharem algo errado. Recuem imediatamente. As 5 armaduras mágicas obedeceram e imediatamente voaram em direção à névoa negra enquanto Teu e os outros esperavam do lado de fora. Eles estavam em alerta total, pronto para fornecer ajuda a qualquer momento. As 5 armaduras mágicas entraram na névoa negra. Devido à natureza da névoa negra, a visibilidade dentro era horrenda. No entanto, os 5 não sentiram nada depois de voar para dentro. O lugar estava sem vida. Isso lhes deixou em alerta. As 5 pessoas avançaram em uma formação 2 a 3 seguindo uma forma trapezoide. Enquanto eles avançavam com cuidado, a voz de alguém foi ouvida de repente. Pare, eu consigo ouvir algo. A pessoa que falou era aquele chamado Madog. Depois de ouvi-lo, os outros olharam fixamente e imediatamente pararam. Madog então disse, vamos descer. Eu consigo ouvir algo abaixo. Então, assim que ele terminou de falar, uma lança óssea subitamente voou de baixo apunhalando na direção dele. Madog encarou, sua consciência imediatamente ficou alerta. Por causa disso, após ver a lança óssea se aproximando, sua mão imediatamente se moveu e foi capturar o projétil. Neste momento, mais lanças ósseas vieram de baixo. Entretanto, devido à sua habilidade, as pessoas do plano Atlanta permaneceram ilesas. Depois que o grupo se defendeu contra as lanças ósseas, grupos de bolas de fogo vieram voando de repente. Essas bolas de fogo tinham uma característica muito popular. Muitas bolas de fogo teriam um tom de vermelho, porém, essas eram na verdade cinza. Quando Madog viu essas bolas de fogo, sua expressão mudou e ele disse, recuem imediatamente. Esse lugar é muito estranho. O grupo obedeceu e imediatamente foram na direção da borda da névoa negra. Contudo, antes de recuarem, eles primeiro liberaram raios de energia de suas mãos que atingiram as bolas de fogo chegando. Eles esperavam que as bolas de fogo desaparecessem após serem atingidas pelos raios de energia. Mas ao contrário do que eles esperavam, as bolas de fogo ficaram maiores. Parece que os raios de energia foram consumidos pelas bolas de fogo. Madog e os outros ficaram surpresos após verem isso. Eles imediatamente se apressaram para sair do lugar. Felizmente, eles não se aprofundaram demais na névoa negra. Logo, eles saíram do lugar. Mas então, outra coisa estranha ocorreu. As bolas de fogo que estavam vindo na direção deles parou uma vez que chegaram na borda da névoa negra. Elas não saíram nem mesmo um passo. O grupo de T estava constantemente prestando atenção na névoa negra, mas eles não achavam que o grupo que acabou de entrar realmente sairia tão rápido. Além disso, eles pareciam muito estressados. O grupo de T imediatamente seguiu adiante para encontrar a equipe de exploração, preparando para lhes dar apoio. Porém, o que os surpreendeu era a ausência de equipes perseguidoras. Theo virou sua cabeça e perguntou, Madog, o que aconteceu? Por que você saiu tão depressa? Madog imediatamente respondeu, Theo, lá dentro é muito estranho. A visibilidade é muito baixa, então não podemos ver nada. No começo, fomos atacados por lanças ósseas, então depois disso, por várias bolas de fogo. Além disso, essas bolas de fogo não foram afetadas pelos nossos raios de energia. Ao invés disso, uma vez que os raios de energia colidiram com as bolas de fogo, as bolas de fogo começaram a crescer. Por causa disso, decidimos recuar. Theo, pergunte ao irmão Lewis. Ele tem experiência, ele pode saber sobre esse assunto. Theo ofegou, então ele assentiu e disse, tudo bem, vamos lá. Alguém fique aqui e proteja o lugar. Envie um relatório se algo peculiar acontecer. Então, ele levou o pessoal e deixou o lugar, mantendo 10 pessoas para trás para ficar de guarda. Quando o grupo de Theo retornou para o tanque de guerra, ele imediatamente deixou sua armadura mágica. Assim que ele desceu, Lewis abriu a porta e saiu da câmara de motorista. Theo rapidamente foi na direção de Lewis e disse, Irmão Lewis, eu acabei de fazer Madog e os outros entrarem naquela névoa negra. De começo eles foram atacados por algumas lanças ósseas. Mas depois disso,
Eles foram recebidos com um grupo de bolas de fogo. Essas bolas de fogo pareciam ser capazes de consumir nossos raios de energia. Ao invés de serem extinguidas, elas ficaram ainda mais fortes. Você sabe algo sobre isso? Lewis ficou atordoado. Ataques, sim. Esse local poderia ser um domínio Yin inato. Theo olhou confuso para Lewis e perguntou: Irmão Lewis, o que é um domínio Yin inato? O tom de Lewis ficou sério quando ele respondeu: domínio Yin inato é apenas uma de suas descrições. Basicamente, é um lugar cheio de Qi Yin. Tal lugar é capaz de produzir mortos-vivos e lhes permite evoluir. As bolas de fogo que você encontrou são chamadas de fogo Yin inato. Esse fogo é extremamente venenoso. Além das fontes de Qi Yang, nenhuma outra coisa pode extinguir esse fogo. Enquanto um fiapo desse fogo entrar em contato com seu corpo, você definitivamente será consumido. Nenhum outro lugar pode produzir esse fogo Yin além de domínios Yin inatos. Domínios Yin inatos também têm suas próprias condições especiais. Domínios Yin inatos não podem ter nenhuma luz vinda do Sol. A energia Yang do Sol torna a existência de fogos Yin impossíveis. Por causa disso, o Sol é o nêmesis natural de qualquer coisa dentro de um domínio Yin inato. Depois de ouvir Lewis dizer isso, Theo não pode deixar de olhar para o Sol. Agora ele conseguia entender por que Lewis estava surpreso sobre por que um domínio Yin inato existiria aqui. O Sol era alto no céu, no entanto, um domínio Yin inato na verdade existia bem debaixo dele. Isso realmente não podia ser explicado. Lewis virou sua cabeça para um homem que parecia estar por volta dos 30 anos e tinha uma aura feroz sobre ele. Madog, o fogo ficou dentro da névoa negra. Madog assentiu e disse, sim. Não muito depois que entramos, imediatamente fomos recebidos com aquele fogo. Como éramos incapazes de suprimi-lo, nós decidimos recuar. No final, o fogo não nos seguiu. Lewis assentiu e disse, ninguém foi pego pelo fogo. Madog balançou sua cabeça. Lewis então relaxou e disse, isso é bom. Qualquer coisa tocada por aquele fogo Yin seria imediatamente destruída, isso inclui armaduras mágicas. Só que é estranho, em um lugar onde um domínio Yin inato possivelmente não poderia existir, o fogo Yin realmente pode se manifestar. Theo não gostou de como as coisas estavam indo. Ele recuperou a compostura e olhou para Lewis. Irmão Lewis, o que faremos agora? Entraremos mais uma vez? Lewis balançou sua cabeça e disse, você não pode. Esse fogo Yin só pode ser tratado por um forte canhão e atualmente não temos um. Entrar mais uma vez simplesmente seria cortejar a morte. Vamos deixar 2 tanques de guerra aqui para monitorar a névoa negra e também ver quão grande ela é. O último tanque de guerra será enviado de volta para relatar. Eu agora consigo entender por que as pessoas do continente Ark se mudaram. Se esse lugar realmente puder produzir fogo Yin, então algumas mudanças devem ter acontecido no continente Ark. E quando a noite chegar, as criaturas mortas-vivas podem sair da névoa negra. Com o calibre dos mortos-vivos, o continente Ark não deveria ser capaz de pará-los. Vá preparar um tanque de guerra imediatamente. Equipe-o com 10 armaduras mágicas e faça-os voltar para relatar. Theo não ousou atrasar e imediatamente obedeceu. Por outro lado, Lewis não partiu. Ele sabia que não podia deixar esse lugar. Embora ele não conseguisse pilotar armaduras mágicas mais, ele tinha ido a muitos locais antes. Comparado a Theo e os outros, Lewis era mais experiente. Ele precisava ficar aqui para guiar o grupo. O tanque de guerra foi rapidamente preparado. Theo não foi com o tanque. Ao invés disso, ele selecionou 10 pilotos de armadura mágica para irem junto com o tanque de guerra. Depois de cuidar disso, Theo voltou para se reunir com Madog e os outros. Depois que o tanque de guerra foi embora, Lewis olhou ao redor e disse, vamos voltar para a cidade que ficamos na noite passada. Não fique muito perto da névoa negra, senão podemos ser atacados à noite. Theo assentiu e enviou as pessoas para contatar aqueles que estavam observando a névoa negra. Contudo, o que eles não sabiam era que cada ação e cada palavra deles estava sendo observada por alguém. Neste momento, Zawai virou sua cabeça para Laura e disse, domínio Yin inato. Existem áreas do submundo no plano Atlanta. Caso contrário, teria sido impossível para eles saberem disso. Também, este fogo Yin é forte. Parece que eu preciso dar uma olhada. Após ouvir Zawai, Laura sorriu e disse, eu sei que você gostaria de ir ver.
Eu também estou muito curiosa sobre esse fogo Yin. Irmão Ai, o navio do Rei do Inferno também tem o atributo Yin. Nós podemos ir e ver se ficaria tudo bem para ele. Depois de ouvir isso, Zhao Ai se virou e olhou para as meninas. Vendo antecipação em seus olhos, ele não conseguiu evitar o sorriso e disse: olhem para vocês. Vocês parecem com crianças esperando para ver novos brinquedos. Tudo bem, vamos ir dar uma olhada. Então Zhao Ai acenou sua mão e o navio do Rei do Inferno atravessou o espaço e instantaneamente apareceu dentro da névoa negra. Porém, a estrutura do navio desta vez tinha ficado bem menor. Na verdade, quer o navio do Rei do Inferno ficasse menor ou maior, o espaço interno permanecia o mesmo. Isso acontecia porque o navio não dependia do seu tamanho externo para decidir a quantidade que poderia ser carregada dentro. Ele confiava completamente nas suas habilidades espaciais neste aspecto. Mesmo se Zhao Ai tornar o navio em um navio enorme, ele ainda não podia colocar mais coisas dentro. Quando o navio chegou, Zhao Ai e os outros imediatamente saíram de suas cabines. Todos eles olharam para a névoa negra com curiosidade. No passado, Zhao Ai apenas entrou na névoa negra para pegar alguns mortos-vivos para si. Agora que ele tinha voltado para dentro da névoa negra, Zhao Ai não conseguiu evitar a curiosidade. No entanto, ele logo sentiu que não havia mais nada para ver aqui. O lugar todo tinha apenas névoa negra, fazendo tropeçar e obscurecer a visibilidade. Neste momento, várias lanças ósseas começaram a voar na direção do navio, mirando em Zhao Ai e nas meninas. Mas Zhao Ai nem mesmo deu uma olhada para essas lanças ósseas. Ele sabia que esse tipo de ataque não era uma ameaça para ele. Com certeza, assim que as lanças ósseas chegaram no perímetro do navio do Rei do Inferno, elas imediatamente foram eliminadas usando jatos saindo das águas abaixo do navio. As lanças ósseas nem foram capazes de causar um arranhão no casco do navio. Após ver que as lanças ósseas eram inúteis, o inimigo imediatamente enviou grupos de bolas de fogo. Inesperadamente, eles estavam usando a mesma tática que foi usada contra Ma Dong e os outros. Quando Zhao Ai viu esse aglomerado de bolas de fogo, seus olhos ficaram brilhantes. Ele sabia que essas eram as coisas pela qual ele estava procurando. Quando o grupo de bolas de fogo alcançaram o navio do Rei do Inferno, ao invés do navio ser extinguido, Zhao Ai abriu uma fenda espacial e pegou as bolas de fogo. Viver em outro mundo. Capítulo 885. Quando as bolas de fogo cinza entraram no espaço, Zhao Ai imediatamente ouviu uma notificação. Substância de toxina Yin detectada. Substância classificada como fogo Yin. Extraindo propriedades. Extração completa. Anfitrião agora pode usar sua chama para criação, melhorando a força do navio do Rei do Inferno. O fogo Yin pode ser adicionado ao navio do Rei do Inferno. A superfície do navio do Rei do Inferno terá fogo Yin cercando-o. Fogo Yin pode ser usado para ataque e defesa. O fogo Yin pode melhorar o sistema de poder do navio e os canhões do navio. Cristais de fogo Yin agora podem ser minerados no espaço inferno, pedindo que o anfitrião aprove todas as melhorias. Zhao Ai não esperava que as bolas de fogo tivessem tantos benefícios. Esse fogo pode até ser usado para a fabricação. É muito bom. Zhao Ai não pode conter sua risada. Essa era verdadeiramente uma surpresa prazerosa. Comece as atualizações imediatamente. Assim que a voz de Zhao Ai caiu, um brilho cinza subitamente cobriu o navio do Rei do Inferno. Depois que a luz cinza desapareceu, chamas cinzas começaram a cercar o navio do Rei do Inferno. As chamas pareciam entrar e sair do navio, parecendo estar queimando o interior do navio. Entretanto, para aqueles dentro do navio como Zhao Ai e as meninas, eles não podiam sentir nada de diferente. Após ver isso, Laura e as meninas ficaram curiosas. Elas esticaram suas mãos na direção das chamas. No entanto, como fantasmas, as chamas simplesmente passaram, aparentemente não afetando as mãos estendidas em suas direções. Neste momento, outro lote de lanças ósseas saiu da névoa negra. Zhao Ai parou as águas do navio para bloquear as lanças. Ao invés disso, Zhao Ai apenas permitiu que elas batessem no navio. Assim que as lanças ósseas estavam prestes a atingir o navio, uma parede de fogo de repente se solidificou, bloqueando as lanças ósseas de seguirem adiante. Quando as lanças ósseas passaram pela parede de fogo, era possível ver as lanças se desintegrando em nada. Laura e as meninas não conseguiram evitar o grito de alarme.
Elas não esperavam que essas chamas fantasmas fossem tão poderosas. Neste momento, um grito foi ouvido de dentro da névoa negra. Zhao Ai olhou na direção do grito e disse: Quem é você? Saia. A névoa negra de repente se partiu, revelando as pessoas atrás dela. Não, eles não deveriam ser chamados de pessoas. Essas pessoas não tinham uma forma corpórea. Eles pareciam com espectros flutuando no meio do ar. Zhao Ai olhou para estes seres e não pôde deixar de encarar atordoado. Então ele imediatamente entendeu. Essas pessoas eram seres únicos do submundo, o Lixe. Para simplificar, a raça Lixe era parte das raças fantasmas. Eles eram seres das trevas que evoluíram suas almas ao máximo. Eles quase tinham imunidade completa contra ataques físicos. No submundo, eles eram uma das raças mais difíceis de lidar. Zhao Ai não pensou que ele encontraria membros da raça Lixe aqui dentro da névoa negra. Parece que mais criaturas do submundo haviam vindo para o continente Ark. Depois que o grupo de Lixe viu Zhao Ai, um deles disse com uma voz profunda: Quem é você? E por que você está aqui? Zhao Ai olhou para o Lixe e então sorriu. Esse é o continente Ark, então é natural que eu esteja aqui. Você é da raça Lixe do submundo. Por que você viria ao continente Ark causar problemas? Após ouvir isso, o Lixe parecia ter ficado atordoado. Um deles virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: Não fale besteira, como este poderia ser o continente Ark. As leis do continente Ark proíbem a existência de níveis Deus. Nós estivemos aqui por um tempo, entretanto, não sentimos nenhuma mudança das leis. Também, olhando para sua força de nível Deus, como este poderia ser o continente Ark. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não pensou que o Lixe realmente conheceria sobre esses assuntos. De fato, o que Zhao Ai não sabia era que esses Lixe eram velhos fantasmas que viveram quem sabe lá por quanto tempo. Enquanto eles não fossem mortos em batalha, os Lixe basicamente eram imortais. Por causa disso, eles estavam cientes de muitas coisas. Eles basicamente eram registros históricos vivos. Zhao Ai olhou para o Lixe e então disse: Este é realmente o continente Ark. Por causa de um acidente gigante, as leis do plano mudaram. Esse acidente também abriu a fenda para o submundo e o continente Ark. Os Lixe se entreolharam, claramente atordoados com o que ouviram. Zhao Ai disse que as leis haviam mudado. No passado, eles não entendiam como uma barreira espacial poderia ser perfurada, produzindo uma fenda espacial. Então acabou que esse era o motivo. Contudo, o que os intrigou era que tipo de poder teria a capacidade de mudar as leis de um plano. Um Lixe olhou para Zhao Ai e disse: Bobagem, mudar as leis de um plano não é fácil. Como as pessoas possivelmente poderiam fazer isso? Zhao Ai sorriu amargamente enquanto ele respondia: Mudar as leis de um plano certamente não é fácil. No entanto, algumas pessoas usaram uma nação inteira, cheia de pessoas, para executar um sacrifício de sangue para fazer isso. Após ouvir Zhao Ai, a expressão do Lixe mudou. Embora eles agora fossem membros da raça Lixe, eles originalmente foram transformadas em almas. Eles ainda conseguiam se lembrar de suas memórias. Eles não esperavam que as pessoas teriam a audácia para usar um país inteiro para realizar um sacrifício de sangue. Zhao Ai olhou para o Lixe e então disse: Embora você tenha se tornado parte da raça Lixe, você parece ter retido alguma natureza humana. Eu não tenho medo de te dizer que aqueles que fizeram isso ao continente Ark foram a raça divina. Os divinos e os demônios invadiram o continente Ark ao mesmo tempo. Os divinos usaram um país inteiro para realizar seu sacrifício de sangue para romper a barreira do plano, bem como mudar as leis. E com a aparição do submundo, eu não tive outra escolha além de tirar todos do continente. Assim que Zhao Ai disse isso, um Lixe de repente perguntou: Senhor, eu posso saber qual país foi usado como um sacrifício de sangue? Zhao Ai assentiu e disse: É claro, o país usado para o sacrifício de sangue foi a dinastia das ondas do oceano. Quando Zhao Ai disse isso, o Lixe não pode deixar de vacilar. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Você disse dinastia das ondas do oceano? É realmente a dinastia das ondas do oceano? Zhao Ai ficou confuso pela resposta do Lixe. Ele assentiu e disse: Certo. Foi a dinastia das ondas do oceano. Não existe a necessidade de mentir sobre esse assunto. Após ouvir isso, o Lixe abruptamente gritou. Então Zhao Ai viu as chamas do navio de repente formar uma parede. Parece que o poder deste grito era muito grande, senão,
O navio não teria sido forçado a produzir essa parede de fogo. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas. Ele estava confuso com a reação do Li Shi. Ele sabia que o Li Shi não pretendia atacar. Parece que o Li Shi foi impactado por algo. O outro Li Shi se adiantou para confortar aquele Li Shi. Além disso, Zhao Ai pode ver que o Li Shi que atacou era o mais fraco comparados aos outros Li Shi. Zhao Ai não pode deixar de olhar fixamente quando ele pensou que o Li Shi poderia ser uma pessoa do continente Ark. Poderia ser que esse Li Shi tivesse um relacionamento com a dinastia das ondas do oceano. Levou algum tempo até o Li Shi se acalmar. Neste momento, um Li Shi mais velho olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, por favor, não fique ofendido. Ele não pretendia atacar você. É apenas que ele era um membro da família imperial da dinastia das ondas do oceano antes de morrer. Ele foi afetado pela sua informação. Zhao Ai assentiu e disse: Eu consigo entender. Mas este cavaleiro não esteve na dinastia das ondas do oceano por muitos anos. O Li Shi que gritou parou por um momento antes de assentir e dizer: O senhor adivinhou corretamente. Se passou mais de 1000 anos desde que eu estive lá. Desde então, eu não recebi notícias sobre a dinastia das ondas do oceano. Zhao Ai sorriu e disse: Eu não culpo o senhor. A dinastia das ondas do oceano tem sido a base da Igreja Radiante nos últimos 100 anos. Foi dito que a influência da Igreja Radiante era mais poderosa que os nobres da dinastia. E muitos daqueles nobres se tornaram seguidores fanáticos da Igreja. Contudo, a Igreja Radiante era uma peça de xadrez da raça divina. Depois que descobrimos os esquemas da Igreja Radiante, nós os eliminamos, mas não esperávamos que eles recuassem para a dinastia das ondas do oceano. Depois disso, o rei da dinastia das ondas do oceano renunciou ao trono para o Papa da Igreja Radiante, mudando o nome da nação para Império Radiante. Por causa desse acontecimento, os divinos escolheram sacrificar a nação inteira pelo bem de seus planos. O grupo de Li Shi ofegou. Então o Li Shi da dinastia das ondas do oceano suspirou e disse: Tudo bem, se passaram 1000 anos. Para a dinastia acabar desse jeito não tem nada a ver comigo. E com meu estado atual, não existe maneira para me vingar contra os divinos. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Na verdade, eu tenho notícias relacionadas à inimizade do Senhor. Aqueles que invadiram o continente Ark são os touros divinos. Neste ponto, os touros divinos basicamente foram extinguidos por mim. Atualmente estamos lutando pelo continente Touro. O continente Ark será deixado para o submundo. O grupo de Li Shi olharam atordoados para Zhao Ai. Eles não conseguiam acreditar no que Zhao Ai tinha acabado de falar. Zhao Ai olhou para eles e sorriu. Eu apenas vim aqui porque ouvi de alguém que existia uma chama estranha. Portanto, eu vim testemunhar por conta própria. Eu não tenho nenhum outro plano. Os Li Shi se entreolharam antes de um deles dizer: Aqueles homens de ferro são do seu pessoal. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: É impossível eu ter subordinados como aqueles. Devido às mudanças feitas nas leis do continente Ark pelos divinos, fendas espaciais começaram a aparecer no continente Ark. Além do submundo, também tem outro plano que conseguiu se conectar ao continente. Esse plano é chamado de Plano Atlanta. Aqueles homens de ferro que você disse vieram daquele lugar. Aqueles trajes são chamados armaduras mágicas. As pessoas do Plano Atlanta estão dentro. Eles são bastante fortes, e também são intrusos no continente Ark. Viver em outro mundo. Capítulo 886. O Li Shi não sabia o que dizer. Eles não pensaram que o continente teria tamanha mudança. Era como se eles estivessem lendo um livro de história. Zhao Ai olhou para o Li Shi e disse: Todo mundo, eu não ficarei aqui mais. Vocês definitivamente conhecerão o pessoal do Plano Atlanta mais uma vez. Por favor, tenham cuidado. Então ele retornou para o navio com intenção de partir. Mas neste momento, um dos Li Shi subitamente disse: Senhor, por favor espere. Zhao Ai imediatamente parou, ele se virou e então disse: Você precisa de algo? Entre eles, um Li Shi mais velho fez uma saudação para Zhao Ai. Essa saudação era como aquelas feitas por nobres, mas também era diferente. Laura olhou para as ações do velho e seus olhos brilharam enquanto ela sussurrava para Zhao Ai: Irmão Ai, esta é uma saudação feita pelos antigos nobres. Eles usam isso sempre que tem um pedido. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para o Li Shi e disse: Existe algum problema? O Li Shi olhou para Zhao Ai e disse: Pelo que nós podemos ver, o senhor deve ser alguém com status extraordinário.
Nosso grupo há muito tempo esteve cansado do submundo. Nós queremos ir para todos os lugares com o Senhor. Eu não sei se o Senhor pode concordar. Nós podemos ser escravos do Senhor, seguiremos cada vontade sua. Zawai olhou fixamente. Ele não esperava que o Lish fizesse tal pedido. Ele olhou intrigado para o Lish antes de perguntar: você tem a força de nível Deus. E como você parece ser o líder de seu grupo, então você deve ter uma posição de classe soberana no submundo. Você realmente está disposto a me seguir e ser meu escravo? O Lish mais velho sorriu e disse: correto. Assim como o senhor disse, nós somos personagens famosos e honrados no submundo. Entretanto, o submundo é diferente comparado aos outros lugares. No submundo quase todos têm um corpo imortal. Então não haverá problema mesmo se a pessoa não lutar para viver. As pessoas apenas andariam por aí e então iriam para outro lugar. Muitos de nós simplesmente não fazemos nada por incontáveis anos. Eu não sei por quantos anos eu já vivi, mas eu fiquei entediado com o submundo. Se você não fosse dormir, então você passaria seu tempo sem fazer nada. Nós queremos ir com o Senhor para ver o mundo. Não nos importamos de ser escravos. Então Zawai se virou para um outro Lish e disse: todos vocês compartilham o mesmo pensamento. Os outros Lish assentiram. É verdade, todos eles passavam seu dia sem fazer nada, estando em um estarrecimento o tempo todo. Não era algo que as pessoas poderiam aguentar, era igual a punição. Zawai olhou para os Lish e então sorriu: eu posso levar vocês comigo. Vocês podem trazer seus subordinados também. E ao invés de serem escravos, eu vou tratar vocês como meus amigos. Os Lish olharam para Zawai atordoados. Eles não esperavam que Zawai estaria tão disposto a aceitá-los, indo até ao ponto de tratá-los como amigos. O ancião Lish olhou para Zawai e disse: Senhor, nós somos da raça Lish. Nossa existência não trará problemas para você? Zawai riu: isso não será um problema. Eu mesmo sou um mago negro, o mais poderoso no continente Ark. Os mortos-vivos sob meu controle atingiram dezenas de milhares. O que poucos Lish podem fazer para afetar minha reputação? O grupo de Lish olhou fixamente, então suas expressões iluminaram. O ancião Lish então perguntou: nós podemos perguntar quantos mortos-vivos o senhor tem no navio? Nós temos muitos subordinados. Zawai riu e disse: o número não é um problema. Eu posso armazená-los no meu espaço. Quanto mais pessoas, melhor. O Lish parou e em seguida disse: tudo bem, então seremos indelicados com o senhor. Contudo, vários do nosso pessoal não conseguem voar. Teremos que pedir para o senhor abaixar seu navio. Zawai sorriu antes de abaixar lentamente a altitude do navio do Rei do Inferno. Ao mesmo tempo, o ancião Lish fez um som antes de levar os outros Lish na direção do navio. Logo, um grande número de criaturas mortas-vivas vieram de todas as direções. Zawai pensou que os subordinados do ancião Lish eram outros Lish. Porém, ele descobriu que estava errado. Entre os mortos-vivos que vieram de todas as direções, muitos deles eram esqueletos e zumbis. Os Lish, na verdade, estavam em menores números entre eles. Era um pouco estranho, mas Zawai ainda levou todos para o navio. Sob o olhar atordoado do Lish, os mortos-vivos entraram no navio do Rei do Inferno aos montes. O tamanho do navio basicamente foi ignorado. Era como um poço sem fundo enquanto engolia cada morto-vivo. Depois que o último morto-vivo entrou no seu navio, Zawai virou sua cabeça e disse: tudo bem. Todos, vamos para o reino divino. O Lish assentiu e no momento seguinte o navio desapareceu da névoa negra antes de reaparecer no reino divino. O Lish ficou atordoado após ver a mudança instantânea do cenário. O ancião Lish olhou para Zawai e disse: eu não esperava que o senhor tivesse uma habilidade divergente espacial. Não admira que o senhor possa derrotar a raça divina. Zawai sorriu e disse: não foi só a minha habilidade que me permitiu derrotar os divinos. Como você tem um status de prestígio no submundo, então você deve saber sobre os demônios, certo? O Lish não entendeu o que Zawai estava dizendo. Zawai só disse que os divinos e os demônios invadiram o continente Ark ao mesmo tempo. Então por que ele usaria os demônios para explicar como ele derrotou os divinos? O ancião Lish ainda se perguntou. Todavia, ele assentiu e disse: sim, nós sabemos. Nós já tivemos várias batalhas contra o reino demoníaco. Os demônios têm um bom poder de luta.
Mesmo que eles sejam dominados pelos mortos-vivos, eles ainda conseguiram revidar. Eles são os inimigos mais intimidadores que já vimos. Zhao Ai olhou para o lixo e sorriu. O motivo de eu ousar enfrentar a raça divina é porque eu consegui trazer os demônios para o meu lado. Os demônios agora são meus subordinados. Por causa disso, eu não tive nenhuma outra preocupação e consegui focar na luta contra a raça divina. Após ouvir isso, o outro lixo ofegou. Depois disso, a maneira como viram Zhao Ai mudou. A raça lixo vivia vidas extremamente longas, então eles também participaram em batalhas contra os demônios. Eles não esperavam que aqueles aterrorizantes demônios realmente fossem subjugados por Zhao Ai. Isso era chocante demais. Depois de ver suas reações, Zhao Ai sorriu levemente e disse: venham comigo, vamos visitar o reino demoníaco. Então, com uma intenção, o navio do rei do inferno apareceu dentro do espaço demoníaco. Após chegar no espaço demoníaco, os lixos ficaram chocados novamente. Eles tinham ido para o reino demoníaco antes, então eles podiam afirmar com segurança que esse lugar não era o reino demoníaco. O que os fez se sentirem ainda mais estranhos era o fato de que, embora esse lugar não fosse o reino demoníaco, os demônios viviam ali. Eles haviam lutado contra os demônios muitas vezes, portanto, eles sabiam como os demônios se pareciam. No mesmo momento em que os lixos estavam confusos, uma notificação foi subitamente ouvida: robôs não pertencentes ao espaço descoberto. Iniciando modificação em seu programa. Modificação no programa completa. Anfitrião agora pode comandar os robôs. Antes que Zhao Ai pudesse compreender o anúncio, o grupo de lixo de repente se curvaram e disse: nós cumprimentamos o mestre. Zhao Ai ficou atordoado, então uma onda de alegria o inundou. Os lixos eram seres sábios, então Zhao Ai pensou que o espaço não seria capaz de fazer nada com eles, mas agora, parece que esse não era o caso. Não importa o que, os lixos ainda eram mortos-vivos. Para o espaço, eles eram apenas outro tipo de robôs. Naturalmente, o espaço não permitiria que robôs desobedientes existissem dentro dele, então o espaço imediatamente subjugou os lixos. Isso era ótimo para Zhao Ai. Depois de compreender o que acabou de acontecer, Zhao Ai acenou sua mão e disse: não precisa ser educado demais. Apenas me chame por jovem mestre. Eu estarei enviando vocês para minha casa no espaço, a Ilha do Dragão Selvagem. Vai e ajude meu sogro na pesquisa de formações mágicas. Se você quiser sair para ver o mundo externo, então não hesite em me dizer. Os lixos assentiram. Eles agora tratavam Zhao Ai como seu mestre, então eles respeitavam suas palavras. Os lixos eram diferentes comparado àqueles seres convidados por Zhao Ai para o espaço. Aqueles que foram convidados somente poderiam ser influenciados pelo espaço pouco a pouco. Por outro lado, os lixos imediatamente foram subjugados pelo espaço. Zhao Ai também levou os lixos para verem o grande rei demônio. Mas como o grande rei demônio ainda estava ocupado com os cartões de cristal, Zhao Ai não ficou muito tempo. Nesse meio tempo, Zhao Ai apenas levou os subordinados dos lixos para o espaço. A maioria dos subordinados eram apenas mortos-vivos comuns. Eles nem mesmo atingiram o 9º nível. Naturalmente, Zhao Ai não pretendia usá-los em um futuro próximo. Quando ele terminou de resolver o assunto com os mortos-vivos, Zhao Ai retornou para o reino divino depois de entregar os lixos para Cair. Cair introduziria o espaço para os lixos e então os levaria para a Ilha do Dragão Selvagem. Os lixos vivem muito tempo, então mesmo que não fossem tão inteligentes, eles ainda podem compensar com sua experiência. Além de dormir, o lixo também consegue registrar a história e até começar a pesquisar algumas coisas interessantes. No entanto, é uma pena que tecnologia era completamente inexistente no submundo. Os mortos-vivos eram basicamente seres sem cérebro com nada além de instinto. Neste caso, ter a pesquisa dos mortos-vivos era basicamente inútil. Agora que Zhao Ai os enviou para o espaço, os lixos podem achar algo bom para fazer. E como formações mágicas eram profundas, eles então podem acabar gostando de pesquisá-las. Zhao Ai já tinha pedido para Huan construir um laboratório na Ilha do Dragão Selvagem. Reunido neste laboratório estavam vários tipos de pessoas. Haviam magos, elfos, anões e agora lixo. Zhao Ai também estava preparando para levar goblins para o laboratório em um futuro próximo. Zhao Ai sabia quão bons laboratórios poderiam ser. Na Terra,
Esses laboratórios eram a chave para os avanços tecnológicos e científicos da humanidade. Portanto, Zhao A estava construindo um laboratório para si com o objetivo de se preparar para o futuro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.